a Maria Rita, eu tenho 24 anos e eu sou nutricionista. Eu me formei em junho de 2019 na Universidade Metodista de Piracicaba e desde então eu venho desbravando esse universo que é a nutrição. Mas a nutrição não fez parte de toda a minha vida não. Na verdade, eu sempre gostei muito de esportes e de atividades que exigiam movimentação com o corpo, como a dança, e também aquelas em que eu podia me expressar e comunicar com outras pessoas, como o teatro, por exemplo. Junto a isso, eu gostava mais das disciplinas de biológicas na escola, então eu já sabia que eu ia para a área da saúde, algo que envolvesse corpo humano e que eu pudesse exercer a comunicação e o lidar com o outro, o relacionamento. Em 2009, quando eu estava no 7º ano, em uma aula de biologia, o meu professor estava apresentando a pirâmide alimentar para a gente e todos os órgãos que fazem parte do sistema de digestão e absorção dos alimentos. Naquele momento, eu achei incrível a biologia do corpo humano. E quando eu percebi que quando a gente escolhe o alimento certo para comer, a gente consegue garantir e cuidar da nossa saúde, pronto. Foi ali, naquele momento, naquela aula, que eu decidi fazer nutrição. E desde então, eu passei a pesquisar o curso em diversas universidades e fui me apaixonando cada vez mais. Mas eu não tenho uma família de nutricionistas, então eu não tive uma pessoa para me orientar em relação à profissão durante a graduação. Sempre fui eu e eu mesma, me empenhando, estudando e fazendo o possível para que eu pudesse garantir um melhor aproveitamento na minha graduação. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. O começo da faculdade de nutrição não é tão assim como a gente pensa durante o colégio. Por exemplo, agora eu vou aprender quantas calorias tem uma fatia de bolo e os benefícios da alface. Na verdade, o começo é um pouco mais de bioquímica. O que é isso? É quando a gente entende as células que nós temos, os hormônios que nós secretamos, os hormônios que nós inibimos, quando a gente entra em contato com determinados alimentos. Mas quando a gente passa dessa parte, eu te garanto que tudo fica muito mais fácil e fica tudo muito mais claro pra gente. E aí a gente começa a perceber que nutrição não é só comer verduras e legumes e beber água. Tem muito mais além disso. Esse mundo que a gente conhece na faculdade, ele é mais teórico, ele é mais científico. Mas é no mundo real, lidando com pessoas de verdade que buscam um nutricionista para um tratamento nutricional, que tudo fica um pouco mais sensível. Naturalmente, a gente acaba se retraindo um pouco mais. Isso aconteceu comigo e eu já vi acontecer com diversos outros nutricionistas. Porque é na prática, olho no olho, que você consegue desenvolver a empatia, que você consegue desenvolver a habilidade de se comunicar com a pessoa, de ter o tato de falar determinadas coisas. Então a parte humana é 100% com você e com as suas experiências como profissional. Percebendo essa necessidade de trazer um conteúdo teórico, mas também sendo empática, eu passei a participar de todas as atividades durante a graduação que eram possíveis. Então eu fiz ações, eu fiz campanhas de informação nutricional, eu participei de projeto de extensão que levava esse conteúdo teórico para comunidades de difícil acesso. E aí assim eu fui tentando me aprimorar não só na parte técnica, mas humana. Para ser um nutricionista, é importante que você coloque a saúde do seu paciente como prioridade. Ali, no momento da consulta, é importante que o paciente veja a luz no fim do túnel em você. É importante que ele sinta que ele tem sim a chance de mudar e de ser saudável. E aí, quando nós, nutricionistas, percebemos que pessoas entregam a saúde delas para que a gente cuide, é muito gratificante. Por fim, eu sou nutricionista hoje há 2 anos, trabalho como autônoma e nas minhas vivências e consultas com os meus pacientes, eu busco me aprimorar mais na nutrição comportamental, que é uma das abordagens da nutrição. Ela descarta a mentalidade de dieta, ela enxerga o paciente como um todo, os seus aspectos fisiológicos, sociais, culturais e emocionais com o alimento. O foco não é o alimento e as quantidades, é a qualidade, é o momento e principalmente a forma como esse alimento está sendo consumido. Bom, nós nutricionistas temos o dever de ensinar os nossos pacientes a ter autonomia alimentar, ou seja, ensiná-los a se alimentarem de forma saudável e gostosa, sem depender de um profissional da nutrição para sempre.
Claro, é importante que a gente ensine, é importante que a gente traga o teórico, ensine a fazer as trocas dos alimentos, mas também é importante ouvi-lo, olhar no olho, entender o que ele quer, entender o que ele precisa. E aí sim, traçar um planejamento nutricional para resolver essas questões que ele precisa, mas também que a gente mostre que nutrição não é só alimento e nutriente. É importante para a vida de todos e que com a nutrição a gente consegue mudar a nossa vida. Por fim, agora eu quero mostrar para vocês algo bem simples, mas que muita gente nem presta muita atenção, que são os rótulos dos alimentos. Eu vou ensinar vocês a analisar uma embalagem de forma que vocês não sejam mais enganados. A primeira coisa que você tem que fazer quando pega uma embalagem no mercado é olhar a lista de ingredientes, porque é ali que você vai saber o que você está colocando para dentro do seu corpo. Essa lista, ela coloca todos os itens que tem dentro daquele produto. Por isso que é importante você ler em primeiro momento, combinado? E ela sempre vem bem pequenininha, em lugares muito pequenos. Então procura lá naquela embalagem que você vai achar, ela tem que estar lá, tá? Segunda coisa muito importante da lista de ingredientes. Ela sempre está na ordem decrescente, ou seja, o primeiro item que aparece lá é o que mais tem naquele produto. E o último item é o que menos tem. Combinado? Outra coisa, quanto maior essa lista, mais chance de ter alimentos que não são saudáveis ali. Por isso, sempre busque os produtos que têm uma lista de ingredientes menor, tá bom? Outra coisa, nomes muito desconhecidos ou até mesmo difíceis de ler, desconfie. A chance da qualidade daquele produto ser baixa é muito grande. Os nomes estranhos geralmente são aditivos químicos produzidos pela indústria para que confira mais textura, sabor e durabilidade para os produtos. Então, aqueles que têm estabilizante, corante, conservante não são legais de comprar, tá? Geralmente, esses itens eles são representados por palavras muito difíceis até de pronunciar. Então, a regrinha tem muita palavra ali que você não sabe o que significa, ou que não consegue nem dizer, deixa ali na prateleira, porque levar o desconhecido para sua casa não vai te trazer benefícios. E outro ponto muito importante da lista de ingredientes também é que quando a gente analisa ela, a gente descobre se o que está dizendo na embalagem é aquilo mesmo. Por exemplo, pão integral. Quando a gente compra o pão integral, a gente acha que é um pão mais saudável, e quando a gente vai ver na lista de ingredientes, às vezes acontece de aparecer como primeiro ingrediente farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, que não deixa de ser farinha branca. Então não, esse produto ele não é integral. Para que ele seja integral, o primeiro item da lista tem que ser farinha integral, porque é o que mais tem ali. E outro exemplo também são aqueles produtos que falam que é sem açúcar. Cuidado, porque esse açúcar pode estar mascarado como outra palavra, como xarope de milho, caldo de cana, destrose, maltodestrina, glicose, sacarose. Cuidado! Portanto, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a lista de ingredientes e ver se ela é grande ou não. E aí você começa a analisar os itens para ver a qualidade. Se tiver muito nome estranho, você não consegue ler, deixa ali, porque a chance daquele produto não ser saudável é muito grande. O próximo item que você tem que analisar na embalagem é a famosa tabela nutricional. Mas antes de você analisar qualquer coisa aqui, você tem que prestar atenção na porção, porque é aí que se pregam muitas peças na gente. Por quê? A porção é a quantidade que o fabricante estipulou para te trazer as informações nutricionais. Então, não necessariamente esses valores que estão aqui são referentes a uma embalagem inteira. Então, por exemplo, vamos usar aqui o nosso exemplo. É uma embalagem de biscoito, tá? E vamos supor que ela tem 120 gramas. Quando a gente olha aqui, carboidratos tem 21 gramas, a gente olha a porção, são 30 gramas, são 2 biscoitos. Então, se eu quiser comer o pacote inteiro, que é de 120 gramas, eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, que daí sim eu vou ter 4 porções de 30 gramas. Deu para entender? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se atentar em qual é a porção, porque não necessariamente você come uma porção só
daquele produto que você está comprando. Agora, podendo olhar a nossa tabela por inteiro, vamos lá. Aqui a gente tem a lista dos nutrientes que ele nos dá a informação. Geralmente sempre vai aparecer o valor energético, que são as calorias, os carboidratos, que podem estar ou não divididos em açúcares. Então aqui nesse caso ele nos dá dos carboidratos, por exemplo, 14 gramas é açúcar. As proteínas, as gorduras que também podem ser divididas. Então nós temos as gorduras totais e aí elas são divididas em gorduras saturadas e gorduras trans. E por fim, a fibra e o sódio. Basicamente, a grande maioria dos produtos são esses nutrientes que eles nos dão a informação. E aí aqui a segunda fileira é, por fim, os valores, né? Mas lembrando que são os valores referentes a uma porção, nesse caso, a 2 biscoitos, certo? E por fim, nós temos a terceira lista, que é o VD. O que é o VD? É o valor diário. É um número expresso em porcentagem, que significa o quanto ele representa do consumo diário de uma pessoa saudável. Deixa eu explicar melhor. Ele se baseia em uma alimentação de 2.000 calorias para uma pessoa saudável. Então, por exemplo, o carboidrato. 21 gramas de carboidrato representa 7%. O que isso significa? Que se eu comer esses 2 biscoitos, essas 21 gramas de carboidrato, eu vou estar consumindo 7% do total de carboidrato no dia que eu posso comer. Mas a gente tem que lembrar que isso é de um modo geral. Portanto, não é tão interessante você focar nessa coluna do VD. De modo geral, uma orientação básica seria: procure os alimentos que têm baixo VD em gorduras e sódio e alto VD em fibras, porque a gente não sabe se a sua alimentação é de 2.000 calorias. Então, não necessariamente são esses valores, certo? E para finalizarmos, nós temos 2 nomenclaturas que são bem conhecidas por aqui. Alimentos diet e light. Qual a diferença? Os produtos light são aqueles que têm uma redução de 25% ou mais de determinado nutriente, podendo ser gordura, açúcar, sódio ou até mesmo caloria. Então, não necessariamente é um produto que deve ser considerado saudável, porque vamos supor que ele tem uma quantidade muito alta de determinado nutriente e tem 25% menos naquele produto. Vai continuar muito alto, então não vai adiantar. E outro caso pode ser que um produto cheio de açúcar, ele tem 25% a menos de calorias, então ele é considerado um produto light, mas o açúcar continua ali, então não vai dar certo. Já os produtos diet são aqueles que são isentos de algum nutriente específico. É bem comum a gente associar com a isenção de açúcar, mas não necessariamente é esse nutriente. Um produto com isenção de sódio, por exemplo, pode ser considerado um alimento diet. Então, será que ele seria saudável para você? Essa categoria dos alimentos diet ela é mais voltada para um grupo específico de pessoas que tem uma restrição de determinado nutriente. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é perder peso, talvez não seja o ideal para você. Talvez aquele produto diet tenha menos açúcar de fato. Mas, para garantir a mesma textura e o mesmo sabor, a indústria tem que colocar mais gordura para que você consiga comer e achar gostoso. E aí, será que ia dar certo mesmo? Deu para entender? E aí, agora, a partir de hoje, será que você vai começar a olhar todos os rótulos de alimentos daquilo que você compra para levar para sua casa? Eu espero que sim. Aplique as minhas dicas e você vai ver que é tudo muito simples quando você pega o jeito, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E para você que já queria fazer nutrição e depois desse vídeo ficou mais animado ainda, o meu muito boa sorte e muito sucesso. Você vai ver que a nutrição é linda, que dá para você descobrir coisas incríveis sobre ela e ajudar muitas pessoas. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo!